Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos desta última lição. Nós chegamos ao final do trimestre. O título da lição de hoje é Jesus alimenta a multidão. Nessa segunda-feira, vamos estudar o tema Cuidando de nossas necessidades. Perguntar: como Jesus identificou ternamente a necessidade do povo? De que maneira que ele fez isso? Então, após atravessar aquele lugar, a multidão seguiu ele, e ele sentou ali os seus discípulos. Era a altura da Páscoa, e que era a festa dos judeus, estava próximo. Jesus, então, levantando os olhos, viu aquela multidão toda, aquele monte de gente vindo ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para comerem? Mas dizia isso para experimentar o que eles iam responder e como é que eles iam fazer concernente àquela questão que estava ali pendente para eles. É interessante notar o trecho do Patriarcas e Profeta, que ele vai trazer o perdão desejado de todas as nações. Ele vai trazer aqui aquele momento marcante no ministério de Jesus, onde a sua compaixão, pelo cuidado que ele tinha para com as pessoas e para a multidão que seguia ele, era interessante, porque mesmo cansado, mesmo sem ter se alimentado, que ele também estava com fome, ele priorizou então a necessidade que tinha aquelas pessoas. E não só a necessidade física, como também a necessidade espiritual. Ele saciou ali, no caso, ambas as fomes, né? Vamos ver que a espiritual já estava falando da mensagem, todos estavam gostando, mas estava ali chegando a hora de comer. E a cena vai destacar então essa empatia que houve de Cristo a ensinar que aqueles que estavam ali era visto de certa forma como ovelhas sem pastor. E ao se preocupar também com a fome e a parte da fadiga, a parte física, dá a conotação da necessidade também de não ser só o espiritual o foco do nosso trabalho. E esse episódio vai culminar na multiplicação então dos pães. Nós vamos ver a seguir o que ele fez e como é que ele saciou, no caso, a sua fome. O que traz para nós aqui esse aspecto é que, mesmo que nosso dia seja guiado pela compaixão, pelo amor, pelo o carinho que nós temos com o próximo, como Jesus ensinou, nos demonstrou nessa ocasião, nós devemos lembrar que um pequeno gesto, um pequeno auxílio que você faz a uma pessoa pode fazer toda a diferença na vida dela. Pode mudar o seu prisma, pode mudar a sua situação momentânea, pode realmente levar a ela um bálsamo de uma situação que ela esteja passando. E mesmo nós devemos lembrar que se Jesus supriu necessidades daquele povo, daquela época, ele supre as nossas também. Então devemos lembrar que ele há de suprir a nossa necessidade e vai estar conosco também dentro daquilo que nós temos de desafios no nosso dia a dia. E aqui diz de como modo ele usou essa oportunidade para provar a fé de Filipe, foi exatamente fazendo aquela pergunta para ele, para ver como é que ele ia reagir àquilo. E realmente a pergunta B traz como Filipe reagiu. Humanamente falando, é complicado. Ele diz 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um desses tome um pouco. Um dinheiro é o salário de um dia, portanto, ele pensou logo 200 dias, transferindo isso para os dias de hoje, dá para fazer uma conta rápida, seria 200 dias a dividir por 30, 3 vezes 7, 21, são 7 meses de trabalho. Então pensa em 7 meses de trabalho, multiplica isso em comprar pão para dar para comer esse povo todo. Então Filipe contemplou aquele mundo de gente, aquele mar de gente, como diz ali o desejado, e não conseguiu imaginar como suprir a necessidade dessas pessoas todas. E ele respondeu então dessa forma, que mesmo que como investisse esse dinheiro todo, partisse em pedaços, não ia suprir as necessidades todas. Então nós vemos que humanamente, quando nós enxergamos as coisas de um olhar humano, as coisas ficam complicadas, as coisas não ficam bem resolvidas, as coisas ficam impossíveis diante dos nossos olhos. Mas diante dos olhos de Deus, diante da graça de Cristo, diante de Jesus e seu amor para conosco, as coisas ficam simples, ficam práticas, parece que foi tão tranquilo. Ele falou: olha, daqui né, nós vamos ver na continuar da história, dá isso aqui e resolveu a questão da multidão. Então nós vemos que Deus, ele cuida das nossas necessidades. Devemos lembrar sempre, entregar
nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, confiar nele, Ele há de fazer tudo por nós. Então é um verso que eu gosto muito. E tudo posso naquele que me fortalece. Outra questão que devemos ter em conta, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós temos que lembrar desses versos quando estamos bem, quando estamos na bonança, quando está tudo tranquilo, mas quando as coisas correrem mal, nós recorremos a Ele e numa paz tranquila e segura, lembrar que cuida, Deus realmente cuida das nossas necessidades. Fique essa mensagem que fica para nós, essa base de como lidar com circunstâncias menos boas e que Jesus vai estar presente nos auxiliando. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um bom dia, que tudo corra bem na sua vida. Amém.